Não é novidade pra ninguém que se fala mais no diabo do que em Deus nas igrejas pentecostais. E não é preconceito da minha parte, não, é conceito mesmo. Porque eu cresci numa dessas igrejas, numa cidade pequena. Fazem uns 14 anos que eu rompi com a religião e uns 10 no mínimo que eu me considero ateu. Mas mesmo depois que eu saí da igreja, por algum tempo ainda tinha algumas coisas que me faziam ter dúvidas em relação à existência de uma entidade poderosa do bem e outra do mal. O engraçado é que a minha dúvida não era sobre a existência de Deus. Isso até certo ponto eu já aceitava que não existia mesmo. O meu problema era com a existência das forças das trevas. Porque desde criança eu fui exposto a esses cultos de libertação. Para quem não sabe, são os cultos que os demônios se manifestam e os pastores, missionários, exorcizam e libertam as pessoas das entidades satânicas. E, eu vejo que isso é um terrorismo psicológico, né? Expor crianças a esse tipo de coisa. É muito traumático. Principalmente no meu caso, né? Que minha mãe fazia questão que eu visse essas coisas e usava isso aí pra me chantagear, né? Pra mim fazer o que ela queria e me forçar a ir permanecer na igreja, né? Senão ela dizia, tá vendo o que aconteceu com aquele cara lá, ó, que os demônios pegaram ele, vai acontecer com você se você não obedecer. Mas enfim, minha mãe vai ter um vídeo especial só pra ela. Mas o que me intrigava é que as pessoas em que os demônios se manifestavam eram pessoas conhecidas. E, na moral, elas não estavam fingindo. Cidade pequena, se fosse algum tipo de encenação combinada, isso duraria pouco. Já ia sair pro limpo, a verdade, né? Ainda mais dentro da igreja, né? Que é o lugar que tem mais fofoqueiro por centímetro quadrado da cidade. Eu imaginava que em cidades grandes, igrejas maiores, em que as pessoas talvez não se conhecessem, isso poderia acontecer. Mas aqui, cidade pequena, sem chance. Mas aí, para responder essas minhas dúvidas, eu comecei a pensar e comecei a ligar alguns pontos e analisar que alguns padrões se repetiam nesses cultos. Por exemplo, a ordem do ritual todo. O culto sempre começa com louvor, né? Que as pessoas começam a relaxar, elas vão cantando com a mão no coração, a mão para cima, e elas já começam a entrar nesse clima, assim, desse transe, né? Começam a dar mais uma relaxada e começam a se abrir para o que vai vir depois, vamos dizer assim, né? Aí depois vem a pregação, né? Que é a palestra. E no culto de libertação, a pregação é sobre trabalhos de magia negra, muitas aspas para isso agora, porque é um termo que não se usa mais, mesmo sendo usado sempre dentro dessas igrejas pentecostais. Eles dão exemplos de pessoas que foram libertas, que estavam sendo possuídas e prejudicadas por demônios. E aí depois da libertação a pessoa mudou de vida, teve uma doença curada, melhorou financeiramente. Normalmente nessas pregações usa-se a passagem que Jesus expulsa os demônios de uma pessoa para os porcos e os porcos se atiram no abismo lá. Achei interessante isso porque expulsou os demônios de uma pessoa para os porcos, não dava para mandar direto pro inferno. Coitados porquinhos, o que eles tinham que ver com isso? Aí depois vem a parte da oração, né? Onde as entidades das trevas se manifestam em algumas pessoas. E essas pessoas, na igreja que eu ia, era praticamente sempre as mesmas que aconteciam isso. De tempos em tempos, aquela pessoa que tinha sido exorcizada em um determinado culto voltava a ser possuída e o demônio se manifestava nela de novo. Mas isso aí tem uma explicação bíblica, né? Tem uma passagem que diz que quando uma pessoa é liberta de um demônio é expulso e ela dá brecha para que outro volte, ele volta com mais 7 no lugar, né? Então, até aí tinha essa explicação, né? E as manifestações sempre tem dia e hora para acontecer. Que eu me lembre, nunca houve um exorcismo num culto de missões, num culto de Santa Ceia, num culto de prosperidade, até porque eu acho que isso aí ia atrapalhar um pouco na hora de pedir a oferta, né? Ia tirar um pouco do foco, da atenção das pessoas, né? Era sempre no tal do culto da libertação. Parece que já tinham combinado com o capeta, né? Então, observando que essas e outras coisas menores aí se repetiam sempre, ficou bem claro pra mim como tudo isso aí funciona. Você já ouviu falar do efeito da sugestionabilidade? Vou dar um exemplo real. Uma vez veio um pastor fazer uma campanha de libertação. Para quem não sabe, uma campanha é uma série de cultos, pode ser, sei lá,
3 cultos ou, sei lá, 7 cultos da semana toda que o pastor vai ficar fazendo esses cultos. Normalmente é um pastor que vem de outra cidade, vem de outro lugar, veio fazer essa campanha de libertação. E esse pastor era conhecido por fazer as pessoas expelirem o mal que estava nelas. Sim, ele fazia as pessoas vomitarem o mal. Não era ayahuasca. Porque se fosse ayahuasca era do demônio, né? Mas isso aí não, isso aí é de Deus. Mas antes disso acontecer, ele fazia uma pregação de mais ou menos 1 hora, falando que em tal cidade alguém vomitou um sapo com a boca costurada. Outro vomitou um chumaço de cabelo que tinha sido feito um trabalho de magia negra para ele. Outro tinha vomitado sangue de galinha. E não sei quem tinha vomitado terra de cemitério que foi usada no trabalho que foi feito para a pessoa. O engraçado é que essas pessoas que ele dizia que tinham sido feito algum trabalho pra elas, era sempre uns fudidos, né? Uns coitados. Trabalho pra quê? Tipo, quem que vai invejar essa pessoa? Vai querer prejudicar alguém que já tá prejudicado? Mas enfim, era mais ou menos 1 hora de pregação de escatologia gospel. Aí depois ele abençoava uma água para as pessoas beberem. Quem tivesse algum mal iria vomitar. Ele abençoava uma água, tá? Não era água benta, porque se fosse água benta, na igreja pentecostal é do demônio. Água benta é coisa do demônio, mas uma água abençoada por um pastor que vai fazer as pessoas que tiverem com o demônio vomitarem, aí é de Deus. Sim, algumas pessoas vomitaram. Eu vi. Eu não fui ver o que era lá. Mas aí ele dizia, olha só, vomitou um sangue de galinha preta. Como é que ele sabia que era sangue de galinha e a galinha era preta? Isso é tipo, sei lá, sugerir desenho em nuvem. Tu fica olhando pra nuvem lá, você não tá vendo nada, você tá vendo um monte de nuvem. Aí alguém chega e diz, olha só, parece um cachorro. Aí tu começa a olhar e diz, não é que parece mesmo um cachorro? É mais ou menos isso. Mas, mano, o cara fica 1 hora falando de umas coisas nojentas, absurdas. Junta isso aí com o medo e a fragilidade das pessoas. É óbvio que é alguém mais fácil de sugestionar e com o estômago mais fraco vai acabar passando mal e vai acabar vomitando. É uma questão de estatística. Ainda mais com o cara gritando lá na tua orelha, põe pra fora todo esse espírito do mal. Cara, quem tem fé não vai querer ficar com o espírito do mal dentro dele só pra não querer vomitar na frente dos outros, né? Eu sei que esse é um exemplo forçado, tá? Mas é real, eu vi, aconteceu. É o efeito da sugestionabilidade. Sabe quando alguns meninos da escola implicam com alguém e começam a dizer pra criança, ai, vai chorar, chorãozinho, chora aí, chorão. E no final das contas a criança acaba chorando? É mais ou menos isso aí. Tipo uma hipnose mesmo. Eles ficam sugerindo que alguma coisa vai acontecer, usando algumas técnicas, às vezes até sem saber mesmo que estão usando, e pessoas mais vulneráveis acabam entrando nesse transe. E o pior é que a maioria dos pastores acha que tá expulsando o demônio mesmo. A maioria dos pastores não é o picareta que contrata alguém lá pra fazer de conta que está sendo possuído. Eu já fiz isso e achava ingenuamente que tinha sido usado por Deus para libertar aquela pessoa. Então, se isso aí te incomoda, do mesmo tempo que me incomodou por um tempo, mesmo depois do rompimento, fica tranquilo, ou é teatro ou são técnicas de sugestionabilidade, usadas conscientemente ou não. Tamo junto!